Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre ser uma privada. Em Jeremias 18:6, Deus diz que nós somos como vasos nas mãos do oleiro, que fica moldando o vaso para ser conforme a sua vontade. E assim também Deus nos molda para sermos o vaso que Ele quer que nós sejamos. E aí, todos aqueles cristãos querem ser um vaso para a glória de Deus. Eu já ouvi isso muitas vezes, eu quero ser um vaso para a glória de Deus. Mas em Romanos 9:20 fala, por que você discute com Deus? Porque você, que é a coisa que foi formada por Ele, questiona o Criador. Por que está me fazendo assim? Será que o oleiro não tem poder sobre o barro? Para do mesmo barro fazer a massa para um vaso de honra e outro para um vaso de desonra? Porque na verdade foi Deus quem planejou a sua existência e Ele tenta te conduzir pelo caminho que Ele planejou para você. Eu aprendi que o melhor lugar para se estar é dentro da vontade de Deus. Aquilo que Ele tem planejado para a minha vida. Existe um ditado que eu ouvi muitas vezes que fala assim, onde Deus guia, Ele providencia. Normalmente, se você está dentro da vontade de Deus, se está tentando seguir o plano que Ele tem para a sua vida, ou mesmo que você não saiba que plano é esse, se ao menos está tentando se manter perto de Deus, caminhando na sombra dele, você está no melhor lugar, no lugar mais seguro do universo. Mas o problema é que quando o plano de Deus bate de frente com os nossos planos, com aquilo que nós queremos para nós mesmos, é muito mais difícil de seguir. Ou mesmo quando Deus, no seu enorme amor, permite que nós sigamos os nossos próprios planos, ou Ele vai nos levando lentamente para onde Ele quer que nós sigamos, mesmo quando nós estamos lá todos felizes, onde estamos fazendo o que a gente quer, aí de repente Deus coloca uma situação, ou uma pessoa, ou algo que abala a nossa vida, muda tudo o que a gente planejou. Essa é uma situação que incomoda muito. Ser o que eu não quero ser me incomoda. E incomoda muito mais quando é Deus que pede para eu ser o que eu não quero ser. Porque quando é uma pessoa me pedindo alguma coisa, eu posso negar, desconsiderar, ou até argumentar, defendendo a minha vontade. Mas quando é Deus, eu sei que Ele tem razão quando Ele me pede algo, seja para fazer, para ser, para deixar de fazer. Eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. Aí fica muito mais difícil de discutir. Então quando você está lá todo querendo ser um lindo vaso, maravilhoso para a glória de Deus, ou tentando ser um santo iluminado, puro, sem pecado, uma pessoa que sempre faz tudo certinho e é admirada, aí Deus vem e fala para você assim, eu quero que você seja uma privada. Aí fica realmente um pouco difícil de aceitar e até mesmo de entender, concordar, obedecer. Mas por que Deus iria querer que eu fosse uma privada? Por que eu tenho que ser uma privada? Posso ser um vaso maravilhoso. Se você já assistiu a alguns das minhas lives, você pode ter uma ideia do que eu estou falando. Tem aquela live, A Arte de Engolir Sapos, que é uma ótima live para começar a entender esse assunto. E tem também aquela Cristãos Decorativos, que tem muito a ver com isso que eu vou falar hoje. Mas qual é o negócio de ser uma privada? A privada é uma das peças mais importantes da sua casa. Quer você aceite ou não, pode não ser a mais bonita, a mais honrosa, mas a importância dela é indiscutível. Quem se lembra quando as pessoas penduravam pratos decorativos nas paredes? Eu falei disso naquele vídeo dos cristãos decorativos. Teve uma época que isso era muito comum, aqueles lindos pratos pendurados nas paredes. Era moda. Você não podia usar aqueles pratos para comer, eram decorativos, não serviam para mais nada, só de enfeite. Mas ninguém ia colocar uma privada decorativa no meio da sala. Mesmo porque se ela fosse só decorativa, ela não ia servir para nada.
assim como os pratos, que são decorativos e não servem para nada, e assim como os cristãos, que são só decorativos. Mas aquele cristão que é uma privada, que aceita ser uma privada, tem uma função muito importante no reino de Deus e no trabalho de Deus, no trabalho de ajudar as pessoas. Ninguém em sã consciência vai usar um caríssimo vaso chinês da dinastia Ming para aliviar sua dor de barriga. Primeiro, porque é muito desconfortável, né? Segundo, porque ia ser difícil de limpar depois. E terceiro, porque ele não foi feito para isso. Então, se você está com uma enorme dor de barriga e precisa resolver esse problema, você vai para onde? Procurar uma privada. E quando você encontra aquela privada, naquele lugar fechado, privado, você senta ali confortável, seguro, sozinho, aí você resolve o seu problema, sai dali aliviado, fica mais leve, mais feliz. A privada cumpriu o seu papel. Depois você dá uma boa descarga de água limpa e ela fica pronta para outra missão. É assim que tem que ser o cristão de verdade, o cristão privado. Alguns de vocês podem estar achando esse vídeo bem estranho, essa comparação estranha, mas é um ótimo paralelo, uma ótima comparação. No mundo de hoje, existem muitas pessoas que estão cheias de cocô. Não estou falando do cocô físico, mas daquele cocô espiritual, psicológico, emocional, mental. As pessoas estão doentes, enjoadas, passando mal e não sabem como descarregar todo esse lixo que tem dentro delas. Já aconteceu com algum de vocês de encontrar uma pessoa e aí, sem mais nem menos, ela começa a falar e vai descarregando aquele caminhão de lixo em cima de você e você fica ali, não fala nada e ela vai só derramando e no final da conversa sai pesado, sem saber o que aconteceu. Alguém já passou isso? Vocês já sentiram isso? É exatamente o que eu estou falando. Só que você não estava preparado. E às vezes nem conseguiu cumprir o seu papel de privado. Porque o verdadeiro cristão é aquele que está pronto para receber de bom grado qualquer pessoa que precise se aliviar, seja espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Ele está lá esperando, disponível para quando você precisar sentar, descarregar todo aquele lixo que está carregando. E às vezes esse cristão privado nem precisa falar nada. Ele só precisa estar lá disponível, acolhedor, amigo. Ele tem que ser um cristão em quem as pessoas possam confiar para se abrir. Alguém que transmite paz, tranquilidade. Alguém com quem elas possam se sentar com privacidade e se abrir, se descarregar. Mesmo que não queiram escutar os seus conselhos, sua opinião, ouvir sobre a sua fé, não interessa, elas só precisam de um ombro amigo, de um vaso para descarregar todo o lixo. Mas muito cuidado, hein? Você não pode tentar ser uma privada sem estar preparado. E como é que um cristão se prepara para ser uma boa privada? Um bom cristão privado? Primeiro, ele tem que ter uma boa conexão com a fonte de água limpa, que vai lavá-lo e que vai dar toda a descarga no lixo que foi derramado nele e tirar tudo dali, limpar para ele ficar todo limpinho de novo. Se você não tiver essa conexão, então você vai ficar todo entalado com a sujeira que vai ser descarregada em você e vai ficar muito pior do que a pessoa que se aliviou em você. Você vai estar sendo um cristão pinico, não uma privada. Eu sei que essa pregação é meio estranha, até não é lá muito agradável, mas é isso mesmo. Se você tem uma conexão limpa com Deus, recebe dele o fluxo de água limpa da sua palavra, se renova, se lava sempre com ele, então não interessa o lixo que eles vão descarregar em cima de você, você sempre vai lá, dá a descarga com aquela água linda que você tem, que você recebe e deixa tudo ser lavado, ser jogado fora para o esgoto e você fica todo limpo, renovado. Em Ezequiel 47:5 diz
que o rio das águas que desce do trono de Deus é um rio de águas profundas, águas que se deve passar a nado. Essas são as águas da palavra de Deus, aquilo que desce de Deus para nós. São tantas e tantas águas que não é assim para você beber um copo de água, é para você pular dentro dela, nadar e se refrescar ali. Então, quando você mergulha nas águas das palavras de Deus, quando você ouve, lê, escuta, medita, fala, quando você se lava escutando sobre Deus, sobre o amor dele, a sua verdade, sobre a esperança no que vai vir depois, você sai daquele rio limpo, refrescado, renovado, que é aquela lavagem que fala em Tito 3,5, versículo muito usado para a salvação, que fala: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, apesar desse tema ser um pouco chocante, controverso, nada convencional, esquisito, reflita sobre isso. Pense realmente, considere ser um cristão privado. Para aquelas pessoas que você conhece, que precisam, e até para aquelas que você não conhece, que precisam e que vão te conhecer e vão sentir o Espírito de Deus em você e vão querer descarregar, porque elas vão sentir que elas podem confiar em você, que você é diferente, você está todo limpo, lavado e ali, aconchegante, pronto para ouvir. Porque elas não conhecem Deus como você conhece, não sabem como se aliviar, como se lavar, como se limpar. Elas só sabem descarregar, carregar, descarregar. Às vezes descarregam aonde nem é para descarregar, como as pessoas que fazem aí, em locais indevidos, no meio do mato, seja lá onde for, e fica aquela coisa fedendo. Muitas pessoas descarregam em outras que não têm capacidade de aceitar lixo. Mas aquelas pessoas, quando elas te veem, elas vão perceber que elas podem descarregar em você o peso que está nelas. Elas vão notar que você tem algo diferente e elas vão te procurar para se aliviar. Por isso você tem que estar sempre pronto e disponível para ser uma privada, porque muita gente não quer. Como eu falei no início, muitos cristãos querem ser um vaso de glória, parecer sempre limpos. Não me venha com as suas sujeiras, vem me falar de pecado, de problemas, não, vamos falar só de coisas lindas. Muitas vezes você tem que escutar os problemas, deixar as pessoas descarregarem, mas tem que se lavar com Deus, com o Deus que te lava, com o Espírito que te renova. Se você estiver disponível como uma boa privada, você vai cumprir o maior propósito do chamado de Deus para a sua vida, que é o de amar o próximo. Escutar o próximo, deixar o próximo descarregar em você, deixar ele se aliviar em você, e depois você vai se limpar, porque você sabe como se limpar, sabe como se renovar, como se recarregar. Você conhece a fonte de renovação, de limpeza. Você sabe como dar descarga e receber toda aquela água que te limpa. Então não seja só um cristão decorativo, um vaso para a glória. Seja uma privada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.